Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão joga mal, perde em casa, se complica na Sul-Americana e a gente precisa falar dos jogadores e do técnico Ramon Dias. Bom pessoal, eu confesso pra vocês que foi um dos jogos mais irritantes que eu vi nos últimos tempos. Cara, dava nos nervos a quantidade de erros que o Corinthians cometeu nesse jogo. E não dá pra dizer que o resultado é injusto, porque o Huracan, ele marcou muito bem o Corinthians. Ou vocês viram grandes defesas do glorioso goleiro, deixa eu pegar o nome aqui, Galíndez. Vocês lembram de algumas grandes defesas? Um massacre, meu Deus, bola na trave, goleiro fazendo milagre. Não, não teve isso. Porque o Corinthians pouco chegou. Teve a bola, produziu e tudo mais, mas o Huracan foi muito competente no que se propôs. E diante disso, o Corinthians perdeu uma invencibilidade que já durava 23 jogos, de uma derrota que não vinha desde agosto do ano passado, quando perde para o Red Bull Bragantino, também na Sul-Americana, por 2-1, mas aí leva a decisão para os pênaltis e o Hugo pega 3 penalidades, vocês vão lembrar, e o Corinthians avança na competição. Nesse momento é diferente. A gente está falando de uma fase de grupos, de uma estreia em casa, quando eu dizia para vocês, inclusive, gente, os 2 últimos jogos dessa primeira fase da Sul-Americana são fora de casa, os 2 últimos. Então até lá o Corinthians tem que estar encaminhado. Para isso precisa fazer o dever de casa. Na primeira partida já perde o jogo. Por que é complicado? Porque na Sul-Americana apenas o primeiro do grupo, de cada grupo, vai direto para a fase de oitavas de final. O segundo ainda disputa um playoff com terceiros colocados da Libertadores, eliminados da Libertadores, que vão disputar esse playoff. Isso se o Corinthians chegar em segundo para disputar esse playoff. Então, só o primeiro vai direto. E essa configuração de grupo ela é muito difícil se você já arranca perdendo. Fora a atuação do time que me preocupou. O Ramon Dias, na ausência do Garro, na ausência do Hugo, Matheus Donelli, né, que eu acho que não teve culpa nos gols, enfim, acho que a galera vai pegar no pé, porque ele realmente não é tão seguro, ele não faz tantos milagres, né, como o Hugo Souza, mas eu não acho de verdade, e já fui um crítico do Donelli, que a derrota tenha passado por ele, tá? Tem outros grandes problemas bem mais graves pra gente apontar aqui. O Ramon, na ausência do Rodrigo Garro, ele tinha algumas opções. Thales Magno por dentro, Igor Coronado, o Memphis como atuou na primeira final contra o Palmeiras, mas num contexto diferente. Um Corinthians que foi atacado e que tinha no Memphis como um cara ali do meio para muitas vezes fazer o domínio tático, né, equilibrar numericamente o meio de campo, e numa escapada o Yuri Alberto acabou fazendo o gol e o Corinthians se defendeu muito bem naquele jogo. Tinha também, é verdade, Fabrício Angileri, não era o caso. Ele teve um probleminha clínico antes do jogo, foi vetado e o Matheus Bidu foi o titular. E esse já começa aí um dos grandes problemas do time. O Bidu realmente foi terrível no jogo, pelo lado esquerdo. Aliás, pouca gente se salvou nesse jogo, tá? Mas aí o que ele faz? Ele escala o time dito ideal, com a ausência do Angileri, com a ausência do Hugo e com a ausência do Garro. Bidu, Matheus Donelli e Memphis por dentro com o Romero no ataque. Com isso, ele faz o Ranieri, abrindo o meio campo, Martínez e o Carrilho. O Carrilho, na ausência do Garro, ele se torna praticamente o armador do time. Porque o Memphis ele vem buscar a bola para ser um carimbador, para começar a jogada, ele não é necessariamente um meia armador. Ele vem, confunde a marcação, faz um pivô, joga de costas para aproximação dos volantes e limpar o jogo. É mais ou menos isso que o Memphis faz, jogando um pouquinho mais recuado. O Carrilho, ele joga de frente. O Carrilho pega essa bola, muitas vezes carimbada pelo Memphis, que vem de costas para receber essa bola num balão do goleiro ou de uma início de jogada com o Ranieri ou dos zagueiros. O Carrilho pega essa bola ou recebe dos zagueiros propriamente dito e avança. E caiu muitas vezes no primeiro tempo pelo lado direito. Ele atuou em várias partes do campo, por isso que eu digo que ele é mais o construtor do time. Porque ele cai para onde a bola está, por onde a bola está, para pegar essa bola e gerar construção. Mas o lado direito foi muito positivo do Corinthians no primeiro tempo. O Carrilho criou grandes oportunidades pelo lado direito, ocupando esse espaço, fazendo cruzamentos. Em algum momento ele até dá uma meia-lua, o cara faz uma falta que o juiz não marca. Ele conseguiu fazer alguns cruzamentos. Tem uma bola mais por dentro que ele acha o Yuri acaba desperdiçando. Aliás, o Yuri teve 3 oportunidades no jogo. As 3 no primeiro tempo, curiosamente. Né? Essa do Carrilho, em que ele fura, que é uma chance clara. Um cruzamento que vem da direita, que ele também pega de primeira e a bola passa perto até. E depois acho que ele tem uma
uma outra tentativa que passa a peta, e o Romero tem uma de cabeça, acho que eu estou confundido, foi do Romero de cabeça. Então o Yuri pouco acionado. Mas ainda assim no primeiro tempo, muito pelos avanços do Carrilho. O Corinthians toma um gol com 5 minutos na famigerada bola aérea defensiva, de novo. O Sequeira, né? Sequeira, que é o atacante do Huracan, o Sequeira, ele cabeceia entre o Matheus Bidu e o Yuri Alberto, que tá fazendo ali o posicionamento de área e tal, mas o Matheus Bidu que tá na jogada, ele antecipa livre para cabecear pro fundo da rede. 1-0 com 5 minutos de jogo. Bom, dava tempo para virar, né? Pelo jeito de jogar do Corinthians e tal, aquela coisa toda. O Corinthians continua, né? 5 minutos, né? Começa a tomar conta do campo ofensivo, o Carrilho caindo pela direita, criando várias oportunidades e tal. E aí, justamente numa assistência do Carrilho, pelo lado direito, o Ranieri faz o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele testa com tudo para fazer o gol de empate. E ali dá moral pro time pensar, pô, agora vai, pô. Ok, tomamos um gol, bola aérea, aquela coisa toda, tá, mas vamos corrigir. Primeiro tempo já saímos empatando, vamos virar esse jogo, porque dá tempo, pô. O Corinthians tá jogando em casa, aquela coisa toda. Isso não aconteceu. Os caras, em algumas escapadas, continuaram chegando. E aí o gol que eles fazem, o segundo gol, é um gol entregue de bandeja pelo Corinthians, mais precisamente por Gustavo Henrique. Mas também tem uma marcação frouxa pelo lado direito. O Félix Torres saiu da área para acompanhar uma cobrança de lateral, onde tem 3 jogadores do Corinthians, ele simplesmente sai da área. Mas aí o Mateuzinho faz a cobertura, né? Aquele balanço defensivo junto do Gustavo Henrique, e a bola tá dominada pelo Corinthians, num cruzamento que vem da direita. Apesar de toda a frouxidão na marcação, a bola tá dominada. E o Gustavo Henrique, embora a bola não estava, né, na frente dele, né, ele poderia deixar passar para o Donelli, ele poderia recuar de peito, ele poderia jogar para escanteio. Ele faz um esforço hercúleo assim para tocar de cabeça e dar no peito do Sequeira, que fuzila o Donelli cara a cara com o goleiro do Corinthians. 2-1 para os caras. De novo, dava tempo para o Corinthians reverter. Mas aí a coisa não acontece. Termina o primeiro tempo e o Ramon faz as suas trocas. E aí que é o grande temor. Vamos lá. O que o Ramon faz? O Ramon simplesmente empilha atacantes, mas esse não é o maior problema. É a maneira como ele faz isso. Ele empilha atacantes para tentar ganhar o jogo. E aí você pode pensar, bom, cara ousado, vamos lá. O que ele faz? Ele simplesmente prejudica, ele complica, ele atrapalha, ele compromete o principal jogador do time no primeiro tempo, que era justamente André Carrilho. O que ele faz? Ele tira o Martínez. Deixa o Ranieri, obviamente, ali como um volante, e ele recua o Carrilho. Ele tira o Carrilho da principal função que o Carrilho vinha exercendo no primeiro tempo. E aí ele abre Thales Magno pela esquerda, Giovani pela direita, e deixa os dois mais centralizados, né? O Yuri Alberto mais posicionado e o Memphis um pouco mais atrás. Com 2 volantes, o Ranieri e o Carrilho. 4-2-4. Deixa eu ver no lugar de quem que o Thales entrou mesmo, do Romero, né? Claro. E aí ele abre esses 2 pontas, né? O Thales pela esquerda e o Giovani pela direita. O Carrilho fica muito mais atrás. O Carrilho vem buscar a bola no pé do Ranieri, no pé dos zagueiros. O Carrilho não consegue mais avançar porque ele também tem que cobrir os avanços, né, do time adversário. E muitas vezes ele se atrapalhou com isso, porque ele ficou sobrecarregado. E os 4 atacantes, eles não funcionaram na medida em que o Huracan se defendeu muito bem e marcou muito bem, por algumas situações. Primeiro, o Thales Magno individualmente foi tenebroso. Pior jogo do Thales Magno que eu vi com a camisa do Corinthians. Ele simplesmente errou tudo que ele tentou. E ele estava tão sem confiança que, na maioria das vezes, ele nem tentava. Ele errou tudo que ele tentou, mas na maioria das vezes ele nem tentava. Ele pegava a bola, eu não vi uma jogada 1 contra 1 do Thales, que é a grande característica dele. Ele pegava a bola na lateral, vinha 2 jogadores do Huracan, ele devolvia para o Matheus Bidu. Ele pegava a bola na lateral, ou ele devolvia para o Matheus Bidu, ou ele tocava por dentro para tentar alguma coisa, ou ele perdia a bola. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada, e o jogo foi muito penso pelo lado esquerdo. Quando chegava a bola no Giovani, que foi a tentativa do Ramon Dias, e aí, de novo eu digo para vocês, falta atacante no Corinthians. Não tem atacante. Para ganhar título durante o ano, esqueçam. Se não contratar atacantes, não vai rolar. O Corinthians tem Memphis e Yuri como
titulares, Tales e Romero como reservas e acabou. Então, quando ele precisar de alternativas, ele não tem. O Héctor Hernandes, que fez o primeiro gol dele agora no jogo passado contra o Bahia, já não entrou. E eu não sei se ele vai ter sequência, se ele vai continuar ajudando. E os pontas? E os jogadores de beirada? Se não é o Thales Magno, que hoje foi péssimo, o Giovani, gente. O Giovani tá com o contrato vencendo, não quis renovar, vai embora. O próprio Ramon já disse que ele não ia jogar enquanto não renovasse o contrato, voltou atrás, tem alguns jogos, mas isso mostra a carência do elenco. Ele não quer usar a base, ele não quer usar o Kaique, não quer usar jogadores do Sub-20, eu não sei, mas ele tá usando o Giovani porque ele não tem quem usar. E o Giovani, ele não joga. E o que acontece quando entra o Giovani? Ele tá completamente desembocado, com falta de ritmo. Não é falta de... Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, analisando a derrota do Corinthians na estreia da Sul-Americana para o Huracan. Infelizmente, o técnico Ramon Dias acabou escalando aí um time errado, porque escalou o time sem Igor Coronado e escalou o sistema do Corinthians, para mim, no meu modo de entender, em 4-4-2, né? O meio campo do Corinthians tava um meio de campo, né, com José Martínez, Ranieri, Carrilho e Romero. Acho que é aí que tá o erro, porque Romero não deveria fazer essa função de meio de campo, porque se o Corinthians tem o Igor Coronado, por que não coloca o Igor Coronado? O que Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias tem contra Igor Coronado? Corinthians, infelizmente, acabou levando aí o gol de cabeça no primeiro tempo, com 5 minutos de jogo, né? E numa jogada desatenta do Corinthians, né? Tomou um gol besta, um gol pra mim juvenil, um gol infantil. Mas o Corinthians conseguiu recuperar ainda no primeiro tempo, com um cruzamento espetacular de Carrilho na cabeça do Ranieri, que acabou aí fazendo o gol de empate, e Ranieri também acabou fazendo aí seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Então o Corinthians tinha tempo para virar esse jogo com sobra, mas infelizmente Gustavo Henrique acabou aí tendo um erro infantil, um erro juvenil, e o Huracan acabou fazendo aí 2-1 Corinthians. Corinthians perdeu o jogo em casa, se complicou, né, na Sul-Americana, né? O Corinthians tinha tudo para ter ganhado o jogo. Giovani, Ramon Dias colocou Giovani no segundo tempo e Thales Magno, né? Para mim, o sistema tático do Corinthians foi muito mal. Ramon Dias errou, foi um jogo muito bagunçado, né? Ramon Dias, mais uma vez, seu filho Emiliano Dias, para mim, da forma que eles escalaram o time, como foi montado o time taticamente em campo, para mim foi um fracasso. Corinthians ganhou o título, né, com o Ramon Dias, porque o Santos estava aí em uma reconstrução, o Palmeiras estava aí se desmontando, por isso que o Ramon Dias ganhou o título para cima do Palmeiras, senão não teria ganhado. Ramon Dias já mostrou nitidamente que não é técnico para trabalhar no Corinthians. O Corinthians precisa de um treinador corajoso, de um treinador que faça o Corinthians aí conquistar grandes títulos, porque um time bom tem. Para mim o elenco ainda falta qualidade, mas tem um time bom. Por isso que parte da diretoria corintiana, da cúpula corintiana, quer que Ramon Dias saia, tem uma pressão muito grande para cima do presidente Augusto Melo e do diretor executivo Fabinho Soldado para mandar o Ramon Dias embora. Mas o Ramon Dias ganhou o título paulista, então o Corinthians está segurando, mas acredito que não seja por muito tempo, porque você deixar um Igor Coronado no banco, um cara que ganha mais de 2 milhões de reais por mês, e não seja aproveitado, pô, o cara entrou apenas faltando 8 minutos para terminar o jogo, isso é uma brincadeira. E na entrevista de Ramon Dias, né, Ramon Dias acabou aí dando explicações de algo que ele não tem explicação, né, reclamando de algumas coisas que não tinha necessidade, né, e o que tinha que fazer é escalar o Corinthians correto, escalar o Corinthians certo e vencer esse jogo, né. O goleiro do Huracão, o Galindos, ele praticamente não colocou a mão na bola, não fez uma defesa boa, né? O Corinthians perdeu a invencibilidade em casa. Quanto tempo o Corinthians não perdia, né? Garro e Hugo, pra mim,
Eles fizeram muita falta. Garra e Hugo fizeram muita... Mesmo o Matheus Donelli não comprometendo, para mim, o Garra e Hugo fizeram muita falta, né? Não poderia o Corinthians ter empatado esse jogo em casa, ter perdido esse jogo em casa, em hipótese alguma. No início da competição, o Corinthians já estreou perdendo, né? É um título inédito pro Corinthians. O Corinthians tem um sonho. O Corinthians foi eliminado de uma pré-Libertadores tem 20 dias. E agora começa mais um título internacional de forma mal. E aí, as pessoas vão sempre estar aí tirando o sal falando: Corinthians só sabe jogar Paulistão, só sabe ganhar Paulistão. Competição internacional, o Corinthians não sabe jogar. Competição internacional, o Corinthians é um fracasso. Por quê? O Corinthians dá motivo para fazer isso, para falar isso. Ramon Dias terminou o time com um monte de atacantes. Você ter um monte de atacante em campo não significa que você é ofensível. Pode ser que você esteja bagunçado taticamente. É o que estava acontecendo ontem. Vocês lembram muito bem? Aquela pessoa que não lembra, eu vou recordar aqui que o Corinthians foi eliminado ano passado contra o Racing, lá na Argentina. E como terminou o jogo? O Corinthians, escalado pelo time Ramon Dias, com escalação errada e substituições erradas, o Corinthians terminou contra o Racing, perdeu o jogo 2-0, mas com um monte de atacante. Um time completamente bagunçado, um amontoado dentro de campo. Então, Ramon Dias, essa derrota para o Huracan, vexatória, né, vergonhosa, ela tem que se dar na responsabilidade de Emiliano Dias, o filho, né, e Ramon Dias. Não pode passar por outro. Um time... Cara, você assistiu o jogo ontem, se você não tivesse bem de coração, você acabava se infartando. Um time sem criatividade, sem virada de jogo. Não colocar, você precisando de ganhar, você não tendo, jogando em casa, diante do seu torcedor, com a Neoquímica Arena pulsando, você não ter um camisa 10, né, que o Rodrigo Garro, infelizmente, tá na Europa, tá em Madrid, se tratando do seu joelho direito, né, uma tendinopatia pautelar. Porém, o Corinthians tem aí outro cara que tem uma habilidade surreal, que é o Igor Coronado. Se você tem o Igor Coronado no banco, que é o substituto imediato de Rodrigo Garro, e você não coloca, você não quer ganhar o jogo. Como que a bola vai chegar aos atacantes, sendo que você não tem um 10 que credencie o jogo? Sendo que você não tem um 10 que faça essas inversões de jogadas, essas jogadas de infiltrações para Memphis Depay e Yuri Alberto. E Yuri Alberto e Memphis Depay, os dois ontem estavam extremamente apagados em campo. Por que apagado? A bola não chega. Se a bola não chega, nada dá para fazer. Então o Corinthians totalmente bagunçado. E essa derrota eu coloco na culpa de Ramon Dias e Emiliano Dias, que escalou o time errado, sem o Igor Coronado, e substituiu errado. O Ramon Dias colocou o Giovani. Giovani é um tempo que não consegue performar no Corinthians, passou por um problema aí de renovação de contrato, e sendo que você tem o Igor Coronado, colocar o jogador faltando 8 minutos para terminar, isso é uma brincadeira. Você tem um cara que ganha mais de 2 milhões por mês, é um cara que você tem que responsabilizar ele pelaquilo que ele ganha, pelo talento que ele tem, pelo jogador que ele é, e você deixa o cara fora. Cara, pra mim, a responsabilidade ela é exclusiva de Ramon Dias e Emiliano Dias por essa derrota em casa, quebrando a invencibilidade de forma vexatória e vergonhosa. Por isso que o torcedor corintiano saiu muito chateado da Neoquímica Arena, muito triste, porque a gente viu um time, taticamente, que era uma bagunça, desorganizado, perdido em campo, e perdeu para um time que o Corinthians tinha condições, né, de ganhar facilmente, porque tecnicamente o Huracan é um time fraco. Tecnicamente o Corinthians é muito melhor. Então, por que o Corinthians perdeu? Porque é um time desorganizado, um time bagunçado. Enquanto o Corinthians não dispensar o Ramon Dias e Emiliano Dias, vai ser isso. A gente vai sofrer em todas as competições, porque Ramon Dias já mostrou inúmeras vezes, né, através do seu número, ter sido eliminado em 3 competições de mata-mata no Corinthians, que não sabe jogar mata-mata. E o Corinthians continua insistindo no erro de manter Ramon Dias. Isso é culpa de quem? O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, e culpa do presidente Augusto Melo.
culpa do presidente Augusto Melo, que precisa tomar uma decisão quanto antes possível. Vai esperar o Corinthians ser eliminado, né, de novo na Sul-Americana, desse jeito que o Corinthians começou a Sul-Americana, não vai conseguir nem a classificação, né? Não vai conseguir nem a classificação. Isso aconteceu com o Corinthians recentemente na pré-Libertadores, que o Corinthians não conseguiu uma classificação para ir para o grupo de fase da Libertadores, tá? Para entrar para o grupo de fase. Isso é preocupante, isso é vexatório, isso é vergonhoso. O torcedor corintiano não merece isso. O torcedor corintiano não pode passar por essa situação mais de ser eliminado, de o time não jogar, não ter criação de jogo, não ter jogada. Isso tudo é culpa do treinador Ramon Dias, que na entrevista coletiva ele não fala coisa com coisa, ninguém entende nada. Ao mesmo tempo que ele fala para frente, ele fala para trás. Não dá para você entender qual é o raciocínio lógico, qual é aqui, o que ele quer de verdade com o Corinthians, né? Você não tem noção de nada, porque o que ele fala você não entende, porque é uma bagunça de ideias, as ideias completamente descompassadas, infelizmente. Então a derrota de ontem se coloca na culpa de Ramon Dias e do seu filho Emiliano Dias, porque escalou um time errado e substituiu errado, um time sem tática, sem técnica, um time extremamente bagunçado dentro de campo. Eu gostaria de saber de você, torcedor corintiano. Use o espaço aqui no vídeo para você dar a sua opinião. De quem é a culpa dessa derrota do Corinthians na estreia da Sul-Americana? Deixa seu comentário aqui no vídeo, deixa o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.